Paz do Senhor, povo de Deus, sejam todos bem-vindos. Estou começando mais uma aula aqui pelo canal Casa do Pão e nessa série estou comentando sobre os 7 dias da criação, que está ali em Gênesis, capítulo 1, o livro de Gênesis, o primeiro livro do Pentateuco escrito por Moisés. Para você que não sabe, o Pentateuco são 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, ok? E hoje vou comentar sobre o 4º dia da criação, que está ali do versículo 14 até o versículo 19, que diz assim: E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para tempos determinados de dias e anos, e sejam luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E fez 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia 4º. Então está aí o 4º dia da criação, o 4º ato criativo de Deus, né? Deus dando a ordem para que tudo aconteça, Deus preparando este planeta, este mundo, como eu já falei na outra aula, este mundo, o único mundo conhecido, não importa se é religioso, se é cristão, se é ateu, é o único mundo conhecido que tem vida, que pode abrigar vida, é o único até hoje. Por mais que a ciência tenha avançado, por mais que a tecnologia tenha avançado também, até hoje só se descobriu esse planeta, só se sabe desse planeta, na verdade, né? Que tem vida, que pode abrigar vida. Tanto é que existe o paradoxo de Fermi, que ninguém consegue resolver. Fermi era um cientista italiano, um matemático italiano, que disse, poxa, se a probabilidade de existir um planeta habitável além da Terra é gigantesca, cadê esse planeta? Então ele faz ali uma conta, dizem que estavam conversando, ele com mais outros cientistas matemáticos, estavam conversando e fizeram uma conta da quantidade de planetas que existia, em todo o universo. Então a probabilidade de existir vida em outro planeta é gigante. Mas cadê essa vida? Cadê esse outro planeta? Por que ninguém encontra? Então a pergunta é nesse paradoxo de Fermi: cadê todo mundo? E pelo que eu vi, não estudei aprofundadamente as teorias, por que não encontramos vida em outro planeta. Uma das teorias mais aceitas é a teoria da floresta escura, que diz que eles ficam, é como se um ser humano entrasse numa floresta e os animais que estão ali, eles se escondem para não aparecer, para o ser humano não pegar, não ver eles. Então essa aqui é a teoria mais aceita, por que não encontramos outro planeta com vida habitável, que é a teoria da floresta escura. Com todo respeito, não sou um conhecedor de causa, mas com todo respeito, eu acho essa teoria muito rasa. Eu acho essa teoria que não é que não se sustenta, mas é uma teoria que não poderiam ter uma teoria melhor de que não encontramos vida em outro planeta. Talvez eu estudando, eu vendo algum vídeo, eu encontro algo melhor, Mas até hoje a Terra é o único planeta que tem vida. Então está aí Deus preparando o planeta para a vida do ser humano, para toda a humanidade habitar. Então nesse 4º dia, ali na expansão dos céus, ele coloca 2 grandes luminares. E o ato criativo de Deus mostra toda a sua soberania, toda a sua autoridade sobre todos os elementos da natureza, sobre todos os elementos do universo. Quando Deus disse haja, quer dizer aconteça, apareça. A ordem de comando de Deus é inviolável, não se pode conter. Haja luminares. Essa palavra luminares quer dizer portador de luz. Então eles não são a luz em si, mas eles portam a luz, porque a lua não tem luz. O sol, claro, é uma estrela, ele tem a sua luz, mas eles são portadores de luz. Então eles não
eles só estão ali para governar, como diz o texto, mas eles não trazem a luz. Ah, mas o sol não ilumina, a terra, um período num lado, outro período no outro. Sim, claro que ilumina a terra, né? E talvez você pergunte, poxa, como é que Deus fez a luz no primeiro dia e fez o sol no quarto dia? Como que isso? Cientistas até desdém desse texto, porque como que foi criada a luz e no quarto dia foi criado o sol? Hoje já existe a teoria, não é uma teoria, é uma certeza, a luz cósmica, que veio antes das estrelas. Inclusive em 2022, os sensores que captam as ondas solares captaram uma energia muito grande de luz cósmica vindo do universo e passando sobre a Terra, tá entendendo? Então essa luz cósmica, que ela é comprovada cientificamente, existe antes da criação das estrelas. Então, quando você lê o texto bíblico, e primeiro a luz e depois o quarto dia o sol, não é nada de anormal comparado ao que tem cientificamente. Então que haja luminares na expansão, isso é nos céus, então Deus colocando dois grandes luminares nos céus. Nesse versículo 14, Deus já dá o propósito dele criar esses dois grandes luminares, né? Como Deus faz tudo com propósito. Deus não faz nada para ser uma coisa aleatória. Tudo em Deus tem propósito. O versículo 14 já diz: para haver separação entre o dia e a noite, e para sinais, para tempos determinados de dias e anos. Sinais são marcas, ok? Marcas. Separação quer dizer intervalo determinado. Então Deus está organizando tudo, Deus está fazendo tudo matematicamente perfeito. Deus sabe o tempo certo de todas as coisas. Então, para o ser humano também se basear, se entender, se localizar, Deus já cria isso para o ser humano se localizar, para saber que há uma separação entre o dia e a noite, entre a luz e as trevas, né? Coisa linda, coisa maravilhosa. O que Deus faz realmente é perfeito. Ah, mas a natureza não é perfeita, dá muito problema, dá enchente, dá furacão, dá terremoto. Isso é por causa do pecado, gente, do pecado. Você sabe, ali em Gênesis conta a história do surgimento do pecado no Éden, ok? E ali Deus fala: maldita é a terra por tua causa. Então a terra está amaldiçoada. Então tudo que está acontecendo aí na terra é consequência do pecado. Quando o ser humano entender que o grande problema dele não é a violência, não é a falta de amor, não é o ódio, não é a inveja, não é as drogas, não é as guerras, não é nada dessas coisas. O grande problema da humanidade é o pecado. E só tem um remédio para o pecado: Jesus Cristo, ok? Jesus Cristo. Para, em primeiro lugar, nós temos consciência do nosso pecado e entendermos que nós não somos libertos do pecado por nenhuma teoria, nenhum entendimento humano, nenhuma filosofia humana. Nós somos libertos do pecado, livres do pecado, somente por Jesus Cristo. Essa que é a essência, é o foco, é o propósito do Evangelho, a libertação do ser humano do pecado. Então Deus cria esses dois grandes luminares para haver a separação, intervalo determinado para dias e anos. Deus já marcando como é que vai ser a vida do ser humano, para o ser humano se localizar, para ele entender que o tempo está passando, gente. O tempo está passando. A hora de fazer alguma coisa em prol do Evangelho é agora. A hora de você ser um cristão, um crente melhor é agora. O tempo está passando. Desde aquela época Deus já deixou determinado para o tempo, para o ser humano se ver que o tempo está passando. É interessante ali que o texto diz que Deus, os dois grandes luminares, um luminar maior para governar o dia e um luminar menor para governar a noite. Então, hoje nós podemos ver durante o dia, nós podemos ver o sol, e à noite nós vemos a lua, observamos a lua, gente. Então são esses dois luminares. Eu acho tremendo isso aqui. O luminar maior governa o dia e o luminar menor governa a noite. E dia fala de luz e noite fala de trevas. Quem governa a luz é muito maior de quem governa as trevas, gente. Isso é muito forte, é muito tremenda essa simbologia.
Olha só, vou repetir aqui para gravar no seu coração, quem governa o dia é muito maior, é muito mais poderoso, ilumina muito mais do que quem governa a noite, que não tem brilho, que depende do brilho do sol para ele ter o brilho, tá entendendo? Isso é muito forte. Então olha só que simbologia tremenda, que analogia tremenda nós podemos achar nesse texto, na questão do governo. Isso prova o quê? Que o governo de Deus é maior. O sol simboliza o sol da justiça, que é Jesus Cristo. Entenda uma coisa, esse embate da luz com as trevas, do maligno com Deus não existe. O embate do maligno com Deus não existe, gente. Não existe. Por que não existe? Porque o Deus não tem como o diabo lutar contra Deus. Não tem como. Não existe. Não tem. É impossível isso, não tem nem como eles entrar num ringue, quererá lutar mesmo, tá entendendo? Então o embate do diabo é contra a igreja, que é o corpo de Cristo. Por isso nós temos que ter a mente de Cristo, não a mente só da denominação, não a mente da religião, não a mente da filosofia religiosa. Nós temos que ter a mente de Cristo, que está onde? Na palavra de Deus, crente, na palavra de Deus. Está entendendo? Então por isso que o diabo luta contra o corpo de Cristo, a igreja. Paulo fala ali, né, na carta aos Efésios, não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os principados, as potestades, os príncipes das trevas desse século e as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então esse é o grande embate da igreja. Só que o nosso general disse assim, nós somos mais que vencedores, glória a Deus, glória a Deus. Então o governo de Deus, o governo da luz, o governo do dia é muito maior do que o governo das trevas, glória a Deus. E o texto diz, né, Deus pôs na expansão dos céus, isso é, Deus põe acima. Então, geralmente, quem está em cima é que governa. Por isso que ele diz, para governar o dia e a noite, para alumiar a terra, levar o seu brilho à terra. Isso aqui, gente, também é muito forte, alumiar a terra, levar o seu brilho para a terra. Então, a sua influência para a terra. O sol tem uma influência no planeta Terra. A Lua também tem uma influência no planeta Terra. Então, é outra analogia. Ou você é influenciado pelas trevas, ou você é influenciado pela luz. Não tem meio termo. Agora é você que escolhe. Eu quero ser influenciado pela luz, eu quero ser influenciado pelas trevas. Então, por isso que Deus colocou ali, para alumiar a terra e para governar o dia e a noite. E o texto diz, né? E assim foi. Não, desculpa, e o texto diz, e viu Deus que era bom. Tá, Deus viu que era bom que as trevas tivessem um governo sobre a terra. Gente, Deus não é injusto. Deus não é injusto. Não temos todas as respostas. Porque está acontecendo essa guerra entre a igreja e Satanás, entre o diabo, a antiga serpente. Não temos todas as respostas, porque Deus não acabou com Satanás antes de tudo começar. Ele já sabia que Satanás ia fazer tudo aquilo que fez, por que deixou? Deus não é injusto, Deus é justo. A minha e a tua parte não é questionar essas coisas, a minha e a tua parte é se apegar em Deus, na sua palavra e amá-lo de todo o coração, gente, todo o coração. Por isso que eu sempre digo, não viva uma religião evangélica, católica, protestante, seja lá o que for, que ramo do cristianismo você vive, não vive uma religião, viva uma vida com Deus. Cristianismo, guarde bem isso aqui, cristianismo não é religião, cristianismo é intimidade com Deus. Através de Cristo nós conquistamos novamente o nosso acesso até o Deus Todo-Poderoso, gente. Como corpo de Cristo, ok? Entende isso aqui, como corpo de Cristo nós estamos assentados com Cristo à direita do Deus Todo-Poderoso. Uma dica aqui, leia o livro de Kent Reagan, Autoridade do Crente. Procure esse livro, leia, você vai ver a autoridade que a igreja tem na terra e não usa. E viu Deus que era bom, Deus ficou satisfeito, Deus ficou agradável com isso. Isso quer dizer o quê? Ele estava fazendo tudo conforme a sua vontade. Apesar de ele dar a livre-arbítrio, né, dar a livre vontade para as pessoas, para aqueles que estão ali, que ele cria, ele ainda faz segundo a sua vontade, E o texto termina, né, novamente dizendo, e foi a tarde e amanhã o dia 4º, ok? Então, muito obrigado por ter acompanhado essa aula. Semana que vem, final de semana que vem,
vou estar aqui comentando sobre o quinto dia da criação, onde foram criados os peixes e as aves, ok? Então, muito obrigado novamente, eu agradeço a sua participação, ok? Deus abençoe e fique na paz. Tchau.